A verdade é que as pessoas se cansaram de política, e com razão. E hoje eu vim falar aqui a respeito de uma das questões que, infelizmente, são reflexos dessa condição de falta de emprego que existe na cidade, esse reflexo do crescimento desordenado que aconteceu em São Luís e que não gerou, na mesma proporção, o que a gente tanto precisa para as pessoas, oportunidade. Eu venho falar aqui a respeito da questão dos flanelinhas. Claro que todos vocês já perceberam que cada vez mais a gente vê flanelinha no meio da rua. Flanelinha idoso, flanelinha de meia idade, flanelinha dos 30, 40 anos e os jovens que são considerados flanelinhas, os menores de idade. São Luís se tornou muito violenta e o medo das pessoas cada vez mais presente. Então, são inúmeros os casos de flanelinhas que ameaçam as pessoas, obviamente, e muitas reclamações surgiram a partir disso aí. Mas a gente não pode deixar de lembrar que são pessoas que precisam pagar suas contas e pessoas que de alguma forma elas precisam estar inseridas dentro do mercado de trabalho. Precisam, acima de tudo, produzir. E como é que a gente faz isso? A gente tem que regulamentar a profissão, que é uma das funções do legislativo. Talvez o seu candidato a vereador nem saiba disso. Talvez ele esteja muito mais preocupado em contratar um flanelinha para uma véspera de eleição, para fazer uma boca de urna, ou mesmo comprar um voto e perpetuar essa situação dessa Câmara dos Vereadores que a gente tem por aí. Muita gente com cadeiras compradas e praticamente ninguém conquistando voto através da conscientização. Então qual que é a minha proposta para essa questão dos flanelinhas, para ajudar a resolver o problema? Inicialmente, criando a lei municipal que obriga todo guardador ou lavador de carro a utilizar identificação. Identificação esta que não basta só um pequeno crachá. A gente vai criar uma plaquinha maior que tem a foto do profissional seguida de um código que vai constar de uma letra e 3 números mais ou menos. Com isso a gente consegue identificar melhor os flanelinhas. Às vezes é muito difícil você conseguir ler o nome que está bem pequenininho no crachá para qualquer eventualidade, e também, de certa forma, a gente protege a identidade do guardador de carro, porque é importante também pensar nessas pessoas como membros da sociedade. Elas de fato são, e infelizmente foram excluídas de muitos dos processos da sociedade. Tornando indispensável essa plaquinha com a identificação, a gente condiciona o flanelinha a participar do sindicato, que vai manter o registro atualizado deles, que vai facilitar a identificação, tendo em vista que tem muita gente com nome parecido, se a gente olhar. Então, O123, por exemplo. Então a gente tem acesso ao banco de dados do sindicato. Em caso de qualquer prejuízo ou ameaça, pode-se acionar mais fácil qualquer tipo de autoridade. Isso com certeza diminui muito a ameaça que um flanelinha mal intencionado, óbvio que não são todos mal intencionados, possa vir a ter com o cidadão durante as suas atividades diárias. O que fazer com essas pessoas que vão sair das rotatórias, dos semáforos? Para onde direcionar essas pessoas? Qual é a minha proposta? A criação da Secretaria Municipal da Juventude, com orçamento atrelado ao da Secretaria de Educação. Juventude e educação, eles andam próximos, e não tem como chegar e dizer, olha, nós vamos criar uma nova secretaria no orçamento municipal tão apertado quanto o nosso, da ordem de 2,6 bilhões de reais. Então não dá para prometer criar um monte de emprego e na hora não haver viabilidade econômica disso. Nós temos que repensar como é possível. O possível é controlar melhor as licitações de livros, pagamentos, merenda escolar, fardamento, tudo isso aí, diminuir o gasto público e relocar recursos para essa Secretaria de Juventude, que vai colocar esses jovens na formação de cursos técnicos, de cursos profissionalizantes e, quem sabe, até orientar para colocação dessas pessoas nas universidades. Por que não? Oportunidade é o foco da atenção política, oportunidade deve ser o objetivo de qualquer governo. Então, outro ponto que eu proponho a defender nessa lei de regulamentação dos flanelinhas é o fim do tabelamento do espaço público. Não pode entregar aquele cartãozinho, R$5, R$6, R$10, quando você vai a um evento, um show, um aniversário, qualquer tipo de aproveitamento do espaço público. A gente tem que lembrar que a rua
é de todos, a rua é para todos e a rua não pode ser utilizada para benefício de um ou outro. Isso não pode ter apoio do poder público. Infelizmente, a gente vê que tem sido deixado de lado simplesmente porque gera votos. E gera votos muitas vezes para gerar lucro para o mal político. Então, quando eu me proponho a ser candidato e a defender essa questão do novo caminho, é o novo caminho do enfrentamento do que está errado, é o novo caminho da proposição do que precisa ser melhorado na cidade, é o novo caminho de boas ideias, é o novo caminho de discutir as medidas que podem ser feitas dentro do limite da responsabilidade com o orçamento. Não gastar além do que pode ser gasto, economizar o máximo que puder e combater a corrupção sempre. Esse, para mim, é o novo caminho.